Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Ainda Que. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente. Não só a minha vida, mas a vida de vocês também. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem. Quem escreveu foi o irmão Farley Monteiro Filho. O que eu faço então todos os dias e o que farei hoje também? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando que eu não tenho nenhum cabedal de conhecimento teológico, eu não sou pastora, nem sou missionária, não sou nada. Eu sou apenas uma filha amada de Deus que tem prazer em ler a palavra dele todos os dias e eu compartilho com vocês. Já que eu faria meu devocional sozinho, eu faço junto com vocês, tá bom? Bem, e peço que, se vocês não se inscreveram no canal, que possam fazê-lo. Se vocês não assinaram o sininho, que possam também fazê-lo. E se quiserem, deixem lá um comentário. E o principal é compartilhar. E como eu sempre digo, compartilhar por quê? Porque eu tô falando? Não, longe disso. Compartilhar porque trata-se aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre produz frutos. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que temos para aprender e que essa palavra realmente fique no nosso coração. Senhor Jesus, nós pedimos que tu nos ensines, que os nossos corações estejam realmente disponíveis para aprender, que nós saibamos que mesmo em dias sombrios, tu estás lá. Ensina-nos, Senhor, e que nós possamos multiplicar a tua palavra. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então, o nosso texto está em Isaías 9, de 1 a 7. É um dos textos mais bonitos e mais esperançosos do Antigo Testamento. Ele vai falar da chegada da luz no meio da escuridão, da promessa de um rei justo e da vitória da paz sobre a opressão. E então a expressão ainda que pode ser usada como uma chave para meditar nesse trecho, porque o texto mostra que ainda que a realidade seja dura, um desafio, Deus anuncia para a gente algo muito maior. Então assim, eu vou falar 5 ainda ques, e só para a gente marcar o texto, né, e tentar guardar essa frase, né, ainda que. Então, a primeira delas é, ainda que haja trevas, o povo que estava andando na escuridão, iria haver uma grande luz. Mesmo no meio da dor, Deus, então, promete esperança. Ainda que haja opressão, o jugo pesado seria quebrado, como no dia de Midian. A opressão não seria eterna. Bom, ainda que haja guerra, as botas e os mantos manchados de sangue seriam queimados, e a violência não seria a última palavra. Ainda que falte liderança, aí Deus fala, olha, eu vou mandar para você Jesus Cristo, e o governo está sobre os ombros dele. Então Deus vai levantar um rei totalmente diferente para aquele povo. E ainda que o mundo seja estável, Jesus Cristo seria chamado, e é chamado até hoje, de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E a paz de Jesus Cristo não tem fim. Então, o versículo 6 fala que nasceu um menino, né, que traz o governo sob os ombros, né?
E o nome dele é, como eu já disse, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e princípio da paz. Esse texto vai lembrar a gente que a esperança não depende de circunstâncias. Nada disso. Ela só depende da promessa de Deus. É uma mensagem super poderosa para momentos em que tudo parece perdido. A gente se lembra que mesmo que tudo parece não ter solução, ainda que a realidade seja dura, a promessa de Deus, é muito maior. Amém? Bom, então o nosso texto bíblico que nós leremos é Isaías 9, de 1 até o 7, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, vamos ler juntinhos. E diz assim, mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra dos tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, ele tornará famosas essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava em escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhes deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas da guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Ainda Que, e o versículo que o irmão Farley escolheu é o 2, que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra resplandeceu-lhes a luz. Bom, aqueles tempos lá que o povo estava passando não era fácil não, viu, irmãos? Eram tempos assim muito sombrios, muito difíceis. O reino de Judá estava vivendo sob ameaça, e o rei Acaz, ele buscava alianças humanas. Em vez de ele confiar em Deus, ele estava procurando alguém que pudesse ajudá-lo, né? E o povo enfrentava o quê? Um medo danado e muita incerteza. Mas o irmão Isaías, ele continuava com a mensagem dele, apontando para quê? Para algo muito maior. A promessa de que a escuridão não ia durar para sempre. Ainda que tudo pareça perdido, lembra disso. Deus tem um plano perfeito. A gente vive dias de muito desafio, de muita insegurança, principalmente nós, né, que estamos aqui no Brasil. Falta segurança, falta tantas coisas, né? E não só aqui, né? Em outros países, você vê a Ucrânia, Jerusalém, Israel, tantas pessoas passam, a Síria, né? E quantos irmãos nossos são perseguidos por causa do evangelho. Então, assim, muitas são dias sombrios também, né? Mas ainda que tudo pareça perdido, é bom lembrar. É importante lembrar que Deus tem um plano perfeito. Ele, assim, muitas vezes, apesar das circunstâncias que parecem empurrar a gente para o desespero, a gente tem que se lembrar do Senhor. A gente pode até se sentir como Judá, né? Diante do poder dos assírios. Assim, pequenos e impotentes.
No entanto, né, irmão Isaías, lembra a gente que nossa esperança não está em soluções humanas, não está nas nossas mãos, mas na fidelidade de Deus. É nele que temos que confiar. Então, como ele prometeu, ele enviaria o Rei Justo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E essa promessa se cumpriu, né? Nós recebemos Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é essa pessoa, é este Deus. Então, ainda que a gente enfrente muitos desafios, muitas dificuldades, a gente pode confiar que Deus está no controle. Então, meus irmãos, confie a todo momento. Não desanime, confie, porque ainda que todas as circunstâncias nos mostrem que vai dar ruim, Deus está conosco. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Não olhe apenas para os desafios, mas para aquele que é soberano sobre todas as coisas. E essa é uma promessa maravilhosa. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, ainda que nós enfrentemos muitos desafios, ainda assim, porque temos o nosso Deus, é possível abraçar. Então, não deixe de abraçar de forma alguma. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora, para terminar, eu vou falar a frase que temos falado todos os dias desse ano, que foi dita pelo irmão Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.